Vamos ver. Olá, estamos aqui ao vivo com uma live. Vamos esperar o pessoal chegando. Vamos ver aqui, minha colega. Só um minuto que nós vamos chamar a Juliana para entrar com a gente aqui. Vamos ver aqui. Nossa colega Juliana entrou. A nossa live de hoje é com o tema o retorno das aulas e a transição. Eu sou estudante de psicologia, estudo o desenvolvimento infantil e também fazendo especialização em aba. E a Juliana, ela é psicopedagoga e ela vai falar sobre esse retorno. Espera lá que eu vou mandar o convite para a Juliana. A gente nessa live tão importante, né, gente? Olá, Juliana, tudo Olá, bem? boa tarde, tudo bem? Espera aí só um minuto que eu vou arrumar aqui meu áudio. Meu áudio não tá dando muito certo. Ai, só um minutinho. Cadê aqui? Aí, deu certo. E Tá aí, bom? Juliana, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito animada Então, aqui para nossa live. ai, que bom. Esse é um tema, assim, bem importante nos dias que nós estamos vivendo hoje, né? Verdade, Que verdade. nós estávamos, nós como pais, eu também sou pai, sou mãe, né? E aí ensinando as crianças aqui em casa estava bem complicado. E ainda tá um pouco, né? Mesmo com o retorno. É verdade. Eu trabalho em escola, né? Eu estou acompanhando isso tanto no consultório, né, com as crianças que a gente está atendendo e vendo a repercussão aí no emocional e tudo mais, na aprendizagem, mas também eu trabalho em escola e vejo, né, o quanto a escola também tá, assim como os pais em casa estão se sentindo sobrecarregados, né, muitas vezes perdidos, a escola em alguns momentos também se sente assim. E o que eu percebo é essa a dificuldade da escola e da família estarem se conectando nesse momento para unir forças, né? E eles estão um pouco separados e isso está deixando o processo mais complicado ainda, né? Com certeza. E assim, uma coisa que eu tenho notado que mesmo com essas aulas híbridas, né, no presencial, Uhum, as crianças estavam tendo, por exemplo, em casa, minha filha, ela tinha dificuldade de fazer cópia. Só que como eu tinha uhum, toda a atenção só para ela, assim, não era tão fácil, mas também não era difícil estar ali ajudando a atividade. Mas agora, com o retorno na escola, como não é só ela, aí fica um pouquinho mais complicado, né? uhum, exatamente. Deixa eu me apresentar então rapidinho, né? Você falou de mim um Sim, sim. pouquinho, né? Eu Aham. sou Juliana Deodato. A minha formação de base, a primeira formação que eu fiz foi em pedagogia. E eu trabalho já há 20 anos em escola, sou coordenadora pedagógica em escola. E depois eu fiz psicologia e psicopedagogia. E aí, claro, hoje eu trabalho em consultório também, mas não perdi o vínculo com a escola, porque eu acredito que é muito importante, né, a gente ter esse vínculo com a escola e saber exatamente como as coisas acontecem lá. Porque às vezes a gente de fora, né, acha que a escola não tem não tem uma sensibilidade ou se nega a fazer determinados processos, e na verdade não é isso.
é tão complexo o processo educativo, né? Vivenciar o dia a dia da escola não é fácil. Muitas vezes a gente precisa de parceria da família. Então, trabalhar em escola e ver esse outro lado, para mim, é muito importante. E lá na escola que eu trabalho com escola que pega o segundo segmento, né, o Fundamental 2, sexto ou nono ano, a gente já voltou desde fevereiro com o ensino híbrido, né? Então, a gente tem lá, desde fevereiro, já o retorno das aulas presenciais nesse sistema híbrido. E, gente, é uma loucura, né? Porque, assim, o sistema híbrido, primeiro que é totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? E lá na escola que eu trabalho, é uma escola municipal, e lá o município ela definiu a organização do sistema híbrido em três grupos. Então, assim, a gente tem dentro de uma mesma turma três grupos de aluno, sendo que um grupo continuou totalmente online, que foram os pais que não autorizaram o retorno presencial ainda, e dois grupos que estão presenciais, mas fazendo esse rodízio, né, que a gente fala, né? Uma semana um Uhum. grupo está presencial e o outro grupo está online, e na outra semana tem a inversão. Então, no final das contas, cada professor, né, cada turma, virou três turmas. Nós Meu temos essa Deus. diferenciação, né? Por mais que a gente tenha um planejamento, que tente integrar os grupos e tudo mais, mas virou três turmas e a abordagem de cada grupo, a forma como os conteúdos são abordados, a sequenciação, o ritmo que cada grupo vai definir, né, na sequência dos conteúdos é diferente. Então, acabou virando realmente três turmas em uma só. Isso é bem complexo, né? É bem complexo Sim. para o dia a dia da escola, que já é tão corrido e sobrecarregado muitas vezes. E eu percebo, Tamires, eu não sei se você percebe, acredito que sim, né? Você como mãe, o quanto que essa pandemia, claro, pegou todo mundo de surpresa em todas as áreas, né? Com Mas a certeza. escola, né, ela foi pega de surpresa também e ela teve que, de um dia para o outro, porque a aula não podia parar, porque nós temos, né, que cumprir carga horária, nós temos que cumprir dias letivos, e o Ministério da Educação, né, no ano passado, diante da pandemia, ele deu uma autorização, né, para que as escolas pudessem flexibilizar a quantidade de dias letivos, mas a carga horária de 800 horas, isso não foi flexibilizado, né? Estou falando de fundamental, ensino fundamental. Então, a gente precisou, mesmo que reduzisse dias letivos, a gente precisou cumprir carga horária. Então, isso fez com que muitas escolas, muitos sistemas de ensino focassem muito nessa reorganização do ano letivo, de cumprimento de carga horária para que o ano fosse validado, né? Fosse realmente concluído, né? E aí isso gerou uma série de problemas que na escola, mas que repercutiram na família. Exemplo, eu conheço municípios que terminaram o ano de 2020 sem conseguir cumprir a carga horária e começaram o ano de 2021 terminando o ano letivo de 2020 ainda. E só tem um município aqui perto de onde eu moro que só em maio que conseguiu começar o ano letivo de 2021. O município que eu Aham. trabalho, né, eu acho que foi um município bem, bem complexo nesse sentido, porque nós fechamos 2020, mas nós estamos vivenciando 2021, todo o ano letivo 2021, e em paralelo estamos cumprindo carga horária de 2020. Então, o aluno, né, do município que eu trabalho, além de todo o currículo, além de toda a carga horária e dias letivos de 2021 que ele tem que cumprir, que é o atual, ele também está cumprindo em paralelo, no contraturno, a carga horária de 2020. Então, isso é uma loucura, porque gera uma sobrecarga enorme para a criança e para a Sim, família, né? E sim. também para a escola, de produção de conteúdo, de material, enfim. É bem puxado, né? Então, isso Então, aconteceu em muitos lugares, né? o que Como eu é que tenho aconteceu com a visto sua filha? também é questão, eu estou fazendo graduação de psicologia ainda, né? E Uhum. aí nós não conseguimos terminar o semestre por causa da carga horária. Então nós começamos uma carga horária, vamos supor que era para me ter formado o ano passado.
Então, não se Sim. formaram por causa desse cumprimento de carga horária. E uma coisa Uhum. que eu tenho assim, a gente teve que se reorganizar, né? Nós, como pais, tivemos que reorganizar porque a nossa casa virou, além de um lugar que era de descanso, de lazer com a família, virou ali é, uma rotina de estudo, a gente teve que fazer o papel do professor, né? Uhum. Na verdade, foi difícil, mas também a gente conseguiu ter um olhar de como que esse trabalho da educação dos professores ali não é tão fácil, e a gente começou a ver alguns detalhes também nos nossos filhos, né? Tipo, teve coisas que eu vi na educação da minha filha, por exemplo, que eu não poderia saber se eu não tivesse ali presente sobre o dia nesse ensino também. Então a gente teve que se organizar a questão de trabalho, né? A escola também, tipo a creche, a escola nesse turno, à tarde meu filho vai para a escola, na creche meu filho fica de manhã e à tarde, aí eu vou trabalhar. E agora, né? Com a pandemia e as pessoas tinham que trabalhar. Então foi assim Uhum. também um caso de estresse também. Então eu vejo também pais às vezes muito ansiosos, né, estressados, porque aumentou bastante essa questão, né? Sim, e aí você imagina isso quando você tem um filho com algum tipo de transtorno, né? Com alguma Isso, dificuldade aí além complica daquilo mais. que é. Exatamente. Então a gente tem percebido aí uma dificuldade maior com famílias que têm crianças com TDAH, né, com autismo. A inclusão, de uma forma geral, ela ficou bem complicada nesse período, né? Porque se para trabalhar com currículo, né, e com as metodologias que já estavam sendo implementadas já era difícil, imagina com a educação especial, né, que exige, requer uma série de flexibilizações que nós não estamos acostumados. A educação especial, ela precisa muito, voltou, precisa muito dessa interação, né, dessa troca muito concreta e muito próxima, né, e que o ensino à distância não é que ele impede, mas ele dificulta, ele cria algumas barreiras que precisam ser superadas, né? Mas o que eu acho interessante, né, que infelizmente, né, nós estamos vivenciando um momento difícil, claro, mas é um momento extremamente rico para que todo aquele discurso que a escola sempre teve de que a educação precisa se reorganizar, se reformular, se atualizar, né, se adequar às novas demandas, às novas sociedades. Todo esse discurso que a gente vem falando há tanto tempo na educação, hoje isso se torna urgente, né? É pauta que a gente não pode mais deixar passar. E eu tenho percebido ainda que algumas escolas ainda resistem a esse movimento de mudança, né? Ainda tentam pegar aquele ensino tradicional, aquele ensino presencial que era feito antes e tenta colocar uma roupa nova naquilo que é velho, sabe? Colocar Isso um é jeito verdade. diferente. Então assim, eu vejo muita aula que era dada presencialmente sendo colocada online e dizendo que isso é ensino online, né? E a gente sabe que não é assim, não é porque você gravou e passou num vídeo que a aula passa a ser online. Não, a modalidade online, né, a modalidade à distância, ela requer uma metodologia específica, ela requer uma metodologia muito mais ativa, né, onde o aluno tem muito mais participação, ele é muito mais presente ali. Então, a gente ainda está engatinhando nisso. Eu acho que a pandemia veio nos apertar um pouco mais para nos apressar nesse processo de mudança, não só a mudança da escola, mas a mudança também da família, né? Que também acontece muito da família colocar a criança na escola e a escola tem que dar conta desse processo, né? E a gente Verdade. precisa criar esse vínculo e essa parceria de que existem, dentro do processo educativo, existe uma responsabilidade da escola e uma responsabilidade da família, e que as duas têm que estar juntos nesse processo. Quando uma deixa na conta da outra, né, isso não avança com tanta qualidade, né? A gente precisa Isso é entender o verdade. papel de cada um. Nem a família delegar para a escola a responsabilidade total, né, como vinha acontecendo, nem nesse período de pandemia que a escola muitas vezes também empurrou para a família aquilo que é responsabilidade dela. Né? E a família teve que ser professor, ser tudo que a escola deveria estar sendo e não estava conseguindo ser.
Então a gente precisa entender qual é o papel da família, qual é o papel da escola e os dois trabalharem juntos, né? E Isso aí é até a Ana verdade. colocou aqui, ó, fica um Frankenstein, todo mundo perdido. É É, exatamente isso. E eu verdade. vejo, Ana, Tamires, enquanto escola, tá? Eu vejo que a gente está perdido, muito perdido nisso, por quê? Porque a escola, né, geralmente a escola, ela tem o seu projeto político-pedagógico, que é o seu projeto norteador, né, das suas ações. E toda escola tinha o seu projeto baseado na sua realidade, né, presencial, aula todo dia, aquela coisa toda. Quando houve uma mudança de realidade, o que a gente fez? A gente correu muito atrás de não parar as aulas, né? De adaptar essas aulas ao online, né? Cumprir carga horária para validar o ano letivo, isso não ser perdido e tudo mais. E a gente não promoveu algo que é tão importante, que é a reformulação, a reavaliação desse projeto político-pedagógico. Então, se eu tenho um novo normal, como dizem, né, uma nova realidade, eu preciso de quê? Eu preciso de um novo projeto para dar conta dessa nova realidade. Né? Que tipo de aluno eu quero nesse novo normal? Que tipo de família, que tipo de sociedade, que tipo de processo ensino-aprendizagem, processo educativo eu vou promover para atingir esse objetivo? E a escola ainda está correndo atrás do prejuízo, né, da É pandemia e ainda não verdade. conseguiu sentar e fazer essa discussão, porque isso é uma discussão. O projeto político-pedagógico ele é montado, ele é criado a partir da discussão de todos os envolvidos. Escola, família, alunos, né, o grupo social ali. Então, a gente ainda não conseguiu fazer essa parada para fazer essa reavaliação. E isso acaba gerando o que a Ana colocou, né, do Frankenstein. A gente fica querendo colocar remendo novo em pano velho. E remendo novo em É pano velho não verdade. dá certo. Vai Sim. ruir, vai furar de novo. Então, eu percebo muito isso dentro da escola, né? Agora, a escola que eu trabalho, a gente está fazendo um movimento de agosto para cá muito grande de sondagem. A gente tem feito um trabalho muito grande de sondagem com os alunos, né? Dentro do, dos pré-requisitos de cada ano de escolaridade, para identificar as dificuldades, identificar aquilo que não foi atingido, aquilo que já foi atingido, para a gente reorganizar o currículo. Mas isso é um trabalho que não é de um dia para o outro, né? Leva tempo, mas é extremamente necessário, porque senão a gente começa a atropelar, e eu vejo esse atropelo acontecendo, né? E a escola está se sentindo atropelada. Eu até costumo falar na escola que é assim, eu me sinto muitas vezes como se eu tivesse caído do caminhão de mudança e correndo atrás, sabe, o cachorrinho que cai do Aham, caminhão nossa, de bem mudança. complicado. Aham. Exatamente, e fica correndo atrás do caminhão, porque assim, o currículo está andando, os dias letivos estão passando e a gente está correndo atrás dele. Aí a criança também está fazendo isso, porque ela tem que correr atrás do conteúdo, a família, enfim, tá a loucura, né? Tá virando um frenesi muito grande, a gente precisa parar. Então, lá na escola, né, apesar do sistema, a gente faz parte de uma rede, precisa seguir diretrizes, mas nós decidimos, enquanto escola, parar, vamos parar tudo, vamos fazer uma grande sondagem, estamos fazendo isso desde agosto, vamos sentar com os professores por área e analisar essa sondagem e reorganizar o currículo. Então, a partir de setembro, agora, a gente vai voltar no terceiro trimestre com um novo currículo em cima dessa sondagem, porque senão a gente fica com a sensação de estar trabalhando muito e não está vendo resultado, né? Uma coisa que eu tenho visto também é a questão das crianças que começou a ser alfabetizada, né? Porque Esse é um bom. nessas aulas remotas, tinha crianças que tinham apoio dos pais, né? Que os pais podiam estar ali, alguém auxiliando na educação. Só que também tinha aqueles que não tinham esse apoio, né? Uhum, Não tinham o apoio dos pais, não tinha alguém que estava ali supervisionando, porque tinha pais que não podiam mesmo, trabalho assim bem corrido, e às vezes quando tinha tempo a criança já estava cansada, não tinha como. Porque a aprendizagem a criança também tem que estar, né, disposta, tem que estar sim, ali com vontade, porque senão também não dá certo. Então a criança, nessa época de alfabetização, tem criança que está lendo, outras não estão lendo ainda, e tem aquelas que estão no médio. Então aí a sim. gente vê já essa diferença numa turma. Nós formos uma turma de primeiro ano, uma já está lendo, outra está bem atrasada, e aí eu vejo assim, Meu marido aí eu chegando em casa, vejo, a gente com dois. uhum, aí eu vejo assim os professores
tentando, né, alcançar esse aluno que está ali atrasado. Então ficou bem complicado Sim. mesmo, né? Deixa eu só encostar a porta aqui, só um minutinho, peraí. Tá bom. E aí, vocês que estão participando da live, coloca aí pra gente qual foi a maior Vamos. dificuldade na aula remota, como que está sendo as crianças que estão voltando, né, para as aulas presenciais. Essa questão da alfabetização é um nó, né? É um nó porque o que acontece? A maioria das escolas, elas trabalham com um método, com uma metodologia de ensino, né? Elas têm dificuldade de ter diferentes métodos para diferentes dificuldades que a criança vai apresentando, né? E isso já é um problema já naturalmente, que a gente tem muito problema de alfabetização no país, né, no Brasil. Mas quando isso passou, né, a ser dividido com a família não tem esse conhecimento. Então, assim, isso é uma coisa que eu senti falta, pelo menos nas escolas que eu conheço, eu não via muita reunião de pais, sabe? Porque assim, a escola poderia ter feito, né, ou poderia fazer alguns encontros online com a família para orientar como você faz, né, com a criança, Nossa, qual tipo verdade. de intervenção você pode fazer. Então, assim, eu trabalho em duas escolas nesse município. Uma é de sexto ao nono ano e uma é creche, que pega de 0 a 6 meses. De 6 meses a 3 anos, desculpa. A 2 anos, melhor dizendo. E aí as crianças lá ficaram no online, você imagina, né? Creche no online. E a gente Meu Deus. fazia, né, os vídeos, fazia as aulinhas lá para eles e tal, promovendo experiência, interação. Mas a gente tinha que fazer o vídeo, né, falando com a criança, mas tinha que ter a fala para os pais. A orientação é para os pais. Como você, pai, mãe, vai direcionar essa atividade com seu filho em casa? Porque você não vai colocar uma criança de 1 ano, de 6 meses, né, de 1 ano e meio, 2 anos, sentada na frente de um vídeo, ela vai assistir e ela vai executar. Não tem como. Vai ter que ter mediação do adulto. Então, a fala do vídeo, ela vai ter uma fala direcionada à criança em alguns momentos, mas ela também precisa orientar a família em como fazer aquilo. E isso eu acho que ficou faltando, né? E eu entendo que é pela correria, enfim, pela própria questão, né, de ter pego todo mundo de surpresa, todo mundo teve que se reinventar, mas eu senti falta disso, né? Eu sinto falta da família ter assumido essa responsabilidade, mas sem ter sido orientada, né? E aí é a sobrecarga que você falou. Como que eu vou ensinar meu filho? Aquelas famílias que já têm uma desenvoltura, né, e tudo mais, criança foi, mas tem muita criança que ficou para trás, né? Sim. E agora? Como que a gente faz, né? E Para também a promover essa escola, e também a Exatamente. escola como acolher essas crianças, né? Sim. Porque tem criança que minha filha esses tempos relatou que a amiguinha não estava conseguindo escrever sol, por exemplo. Os amiguinhos todos conseguiram escrever e ela começou a chorar porque não conseguia. Né? E aí, como o professor vai lidar, né? Acolhendo essa criança, que tudo bem, né? Nós estamos aqui para ajudar. Então, tá sendo um ambiente também de acolher esse emocional dessas crianças, dos pais também, que muitas vezes outras crianças que não estão querendo ir para a escola já, porque tá muito difícil, eu não quero ir para a Sim. escola. Aqui em casa, por exemplo, a minha filha tem dificuldade de fazer cópia no quadro. Então, a professora copiava lá, e só que a professora, nós conversamos, por isso que eu falo, essa relação entre família e escola é muito importante para o benefício desse aluno. E aí a Uhum. professora começou, né, ter assim outras estratégias de intervenção para que ela não perca esse incentivo. E aí ela veio um dia, aí a professora falou para mim que ela chorou porque ela não estava conseguindo copiar. É muito difícil, eu me perco, quando o professor está lá, eu já estou aqui. Então, essa questão também. Então, outro dia ela falou, não quero ir para a escola. Porque todo mundo já copiou, eu sou a última a copiar e tem que a pessoa estar me ajudando. Então, olha para você ver, uma criança que tem uma dificuldade, não quero ir para a escola mais porque está muito difícil. É um papel importante da escola também, o professor está ali acolhendo e a gente também está incentivando. Sim. Não, vai, o professor está ajudando e tal. E agora, daí ela foi, ela tipo, sabe, o professor está ajudando e tal. E uma frase que ela me disse que me chamou muita atenção, que ela falou assim, mãe, eu sinto que a minha professora agora é minha família.
Então, É, isso foi uma fala, sabe? Fala assim, mas ela se sentiu isso, acolhida, né? né? E isso ela sentiu acolhida. O professor falou: não, tudo bem, a gente está aqui para ajudar. E aí tá ficando difícil, mas com a ajuda dos professores nesse momento de acolher também esse emocional e também dos pais, que os pais, eu vejo assim, eu tinha um tempo aqui em casa com as crianças, mas eu também tinha outras coisas para fazer. E eu tinha às vezes que parar para ensinar, e às vezes era Uhum. difícil, né? Exigia tempo, exigia esforço. E às vezes a gente acaba ficando estressado, a gente acaba ficando mais nesse momento ansioso, né? Uhum. Exatamente. Aí eu gosto de falar, né? Eu converso muito com os professores, né? Que a pandemia tirou alguns problemas de debaixo do tapete, sabe? Isso Algumas é debilidades que a verdade. escola tinha, né? Que estava lá embaixo do tapete, escondida muitas vezes embaixo de notas altas, né? E eu estou falando só de escola pública, não, estou falando de qualquer escola, particular também, né? Alguns probleminhas que estavam sendo gerados e que ficavam debaixo do tapete. Então, uma delas, né, é a questão da educação emocional, que é algo que está preconizado na BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular, que antes da BNCC, porque a BNCC é nova, né, isso Sim, já era algo que precisava, que já fazia parte do currículo, mas que, infelizmente, né, essa questão das relações, a questão emocional, a educação emocional, ela não é muito trabalhada na escola. Quando é algo muito pontual, é um projeto, mas não faz parte do currículo, né, sistematizado, não é, a gente chama de conteúdo transversal, né, que passa por todo o currículo da escola. Isso não estava sendo trabalhado. E o quanto hoje a gente vê, né, crianças fragilizadas emocionalmente em relação à sua aprendizagem, como você falou da sua filha, né? Quanto isso, o fato dela não conseguir, ou ela ter uma dificuldade de acompanhar, o quanto isso fragiliza, o quanto isso mobiliza emocionalmente ela, e ela não sabe lidar com isso. É claro que isso não é só responsabilidade da escola, né? Isso também é uma isso é responsabilidade da verdade. família, mas a escola, isso faz parte do currículo e tem que ser trabalhado. E quando a pandemia veio, isso saiu debaixo do tapete, veio à tona, né? O quanto as crianças estavam debilitadas em relação, né, fragilizadas em relação a essa questão emocional ligada à aprendizagem, né? Então, qualquer coisinha, né, de não conseguir acompanhar o ritmo, porque o ritmo acelerou, né, a intensidade, o volume de atividades aumentou muito. Então, o fato de não acompanhar, o fato de estar longe dos colegas, tudo isso fragilizou muito emocionalmente as crianças. Uma outra questão também, né, que era problema e que é uma coisa que a escola deveria estar fazendo desde sempre, que é o uso das TICs, né, que são as tecnologias da informação, e que a escola, né, até tem alguns projetos, tem algumas aulas e tudo mais, mas a tecnologia da informação, né, o uso da internet, o uso dos computadores, toda essa linguagem, não só o equipamento em si, mas a linguagem, né, virtual, essa linguagem do online, ela deveria estar inserida no dia a dia da escola, e na maioria das vezes não está. Às vezes você até tem computador na escola, você tem aula de informática, mas a linguagem não está inserida. E aí, quando teve essa ruptura, né, da pandemia, ficou todo mundo perdido. Ficou criança perdida, crianças e adolescentes que estão acostumados a usar celular, tablet, computador, mas eles não tinham isso, essa linguagem, né, do virtual, a linguagem do online na aprendizagem sistemática, né, na aprendizagem da Uhum. escola, e o quanto isso fez com que eles se perdessem. E a escola, por outro lado, também, porque professores que não sabiam, ainda não sabem, mesmo depois de mais de um ano de pandemia, quase 2 anos, tem muitos professores que ainda não sabem mexer, né, em algumas ferramentas da internet, do computador, não sabem fazer uma videoconferência, tem dificuldade de criar aulas online, gravar vídeo, editar vídeo. Então, quantas coisas que nós tivemos que aprender, né, que diretamente não tem relação com a prática tradicional de ensinar, né, na sala de aula, Verdade. mas que a gente teve que dar conta, né? Então, assim, o uso das tecnologias, elas deveriam estar inseridas no dia a dia da escola e elas não estão.
ainda não estão. Mesmo com o ensino online, elas não estão inseridas no dia a dia da escola. Porque eu vejo isso, né? E olha que eu tenho essa preocupação como coordenadora, né, de estar alinhando e orientando os professores em relação a isso, mas eu vejo que a semana que o aluno está presencial na escola, ele está tendo uma aula. E a semana que ele está tendo, mesmo que seja o mesmo conteúdo, na semana que ele está online, é como se ele estivesse em outra escola. É como se ele estivesse em outra aula completamente diferente. Porque a forma como está sendo abordado os dois conteúdos, né, a forma como aquilo está sendo integrado, não tem liga, entendeu? É como se fossem duas Aham, coisas diferentes. Então, sim, isso cria completamente. lacunas, né? Fragmenta muito o conhecimento da criança. E uma outra última, né? O último problema que estava ali enfiadinho debaixo do tapete, que é um dos pilares da educação do século XXI, que é o aprender a aprender. O que é o aprender a aprender? É você ter autonomia na sua aprendizagem e não receber tudo pronto do outro, né? Então, na escola, por mais que a gente falasse, né, dessa educação que tivesse que estimular o aluno, buscar seu próprio conhecimento, construir conhecimento, o discurso sempre foi, mas na prática o aluno recebia tudo muito pronto, né? O dia da prova, o dia do trabalho, as aulas, tudo era muito pronto para o aluno. O aluno só recebia, processava aquela informação e reproduzia, né? Através de um exercício, de um trabalho, de uma prova. Então, isso fez com que ele não desenvolvesse essa autonomia e essa busca por organizar o seu próprio processo de aprendizagem, entender o seu próprio processo de aprendizagem, como eu aprendo melhor e aprender a aprender. Né? Então, muitos alunos, por mais que estudassem em casa, eles aprendiam muito mais ali na sala de aula, na aula, do que em casa, porque em casa eles não sabiam estudar. E agora não tem mais isso, né? Ele teve que aprender a aprender. Né? Eu tenho que É. estudar sozinho, eu tenho que organizar meu cronograma de estudo, porque eu recebo aquela listagem lá de conteúdo, e aí? Como é que eu me organizo no tempo? Como é que eu organizo o meu espaço aqui? Porque o espaço da sala de aula já está organizado quando eu chego. É só sentar na minha cadeira, que já está até Não tem marcada na maioria das distratores, vezes. né, Né? também. Exatamente. Eu Isso é tenho alguém ali verdade. que vai me direcionar em tudo que eu faço. Por isso as crianças e adolescentes ficaram tão dependentes da mãe e do pai. Por quê? Porque eles já eram dependentes da escola. Quando a escola saiu um pouco de cena, eles olharam para um lado e para o outro e falaram assim: e agora? O que eu faço? Então, mãe, pai, senta aqui do meu lado, porque se você não me direcionar, eu não sei o que fazer. Então, esse Isso aprender a é real, aprender, porque um exemplo né? disso, eu vi esse tempo atrás, a criança ela não fazia atividade se a mãe não tivesse ali sentada, nem se fosse para ler uma palavra, mas tinha necessidade, a criança sabia fazer, criança de 10 anos mais ou menos, sabia fazer, mas precisava que a mãe estivesse ali supervisionando, né? Isso aí. Ó, a Lilian colocou aqui, ó, o ensino híbrido traz essa proposta. E Lilian, exatamente, o ensino híbrido, ele traz essa proposta. Só que, infelizmente, eu não estou falando todas as escolas, tá? Eu estou falando as que eu conheço, as redes que eu conheço, o que eu tenho acompanhado de famílias. O que eu tenho acompanhado é que esse ensino híbrido, ele está no nome, mas na prática ele não está acontecendo. Assim como o ensino online, principalmente ano passado, né, que ficou online em todos os lugares, né, não tinha presencial, na maioria dos lugares não tinha presencial, era só online. Também não era ensino online. Era o nome, tinha online, mas não era. Até a Ana colocou um pouquinho antes aqui, né, que o professor, o que ele está fazendo no híbrido, né? O professor bota ali a câmera, ele está dando aula aqui na turma, as crianças estão aqui, né, interagindo, e ele está com a câmera filmando a aula que ele está dando para a turma. E essa mesma aula está sendo assistida pela outra criança em casa. E o professor não sabe se olha para a câmera, se olha para o aluno que está aqui, se direciona para o aluno que está em casa, ou se direciona para cá. Então, assim, gente, isso não é ensino online, isso não é modalidade de ensino online. Isso é você pegar o presencial e botar na internet. Entendeu? Então, assim, o online ele requer uma outra linguagem, uma outra dinâmica, que é o que a Aline até colocou aqui, né? Da questão de estimular a autonomia, de você promover um ensino mais ativo, tem toda uma metodologia ativa de interação e de fazer o aluno participar, de não ficar chato, de você ter que ficar assistindo, né? Igual eu vejo, eu tenho paciente que às 7h30 da manhã até meio-dia e meio fico assistindo aula, aquela aula igual na sala de aula, sabe? Aquela aula
que o professor fica dando assim com um tempo, o tempo de fala, gente, da internet é outro, não é aquele tempo de fala de sala de aula. É muito mais dinâmico, é muito mais rápido. Então, realmente não funciona. Mas, assim, é como eu falei, né? Nós estamos no processo de transição. É um momento que a gente vai desenvolver novas metodologias, a gente vai desenvolver novas práticas, reorganizar currículo. O que a gente não pode é se acostumar com esse remendo e começar a colocar isso como se isso fosse ensino híbrido, ensino, né, online, ensino híbrido. Não é. A gente está na transição, aprendendo, e isso faz parte do processo, essa transição, isso faz parte, né? Mas a gente precisa olhar para essa transição com um olhar de aprendizado, e não não, então é assim, vamos fazer assim, e daqui a pouco isso vira a prática, né, para sempre, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E essa questão que a gente está falando do aprender a aprender, né? Que a escola não estimula, porque a escola não ensina você a estudar. A escola ensina o conteúdo, mas ela não ensina você a estudar, não ensina você a se organizar no estudo, ela não desenvolve essa autonomia na criança, né? E eu acho que a É autonomia um é a palavra. planejamento para o estudo, né? Exatamente. Essa autonomia é a palavra-chave, né? Isso que eu vejo, né? Muitas escolas têm a figura do orientador educacional, né? E eu vejo muito o papel do orientador educacional como esse que vai orientar as crianças nesse processo, né? Como você se organiza para estudar? Como você faz isso? Orientar a família também nesse processo, né? E a autonomia é algo que a gente precisa desenvolver. Eu acho que é a palavra-chave, né? Da educação de agora, né? Desse mundo de agora. E é a palavra também que tem mais debilidade, onde as crianças e adolescentes têm mais dificuldade nesse processo de autonomia. E essa autonomia ela precisa ser estimulada na escola, que a gente viu que não estava sendo, né? Mas ela também Verdade. precisa começar em casa, né? Então, assim, como a criança não tem na escola e também não tem em casa, a gente está vendo o problema que isso está gerando, né? Então, mesmo em escolas particulares, com ensino, né, que tem uma qualidade, né, alta, boa, ainda assim os alunos tiveram muita dificuldade, porque eles estavam acostumados a pegar lá a apostila, o livro, responder e entregar, e ter a aula ali que explica, né? Se organizar para estudar, né? Ter que fazer isso sozinho, e ainda com um agravante, né? No ano passado, com o isolamento social quase que total nos lugares, a gente teve uma lacuna dos profissionais que estavam atendendo essas crianças e adolescentes. Então, muitos psicopedagogos não atenderam por um período, até se adaptar ao online. Professores de aula particular que davam o suporte, né, que faziam a muleta ali da criança, davam suporte para a criança. Também não foi possível ser feito, pelo menos num período, né, porque precisou se reorganizar também para oferecer esse serviço online. Então, tudo isso fez com que a criança se sentisse realmente perdida, isolada ali, e a família teve que tapar esse buraco. Cada um da forma como achou que seria mais interessante, né? O que dava conta, né? Uhum. E aí fica aquela pergunta, né, Tamires? E aí, tá bom, a gente precisa trabalhar isso tudo e tal, mas como que a gente pode, né? A gente falou muito do papel da escola, né? De ter que parar, se reorganizar, olhar para o seu currículo, focar naquilo que é prioridade. Não adianta a gente pegar um currículo super inflado como a gente tem hoje e tentar empurrar para o aluno, porque não vai dar certo. Essa sobrecarga, eu vejo os meus alunos, né? Muitas vezes ele tem quase que duas coisas para fazer, né? Duas coisas para cumprir, né? Ele tem o cumprir, né? Toda a carga, toda a atividade do presencial e do online. E assim, o professor tem que produzir para o presencial e para o online, e o aluno tem que dar conta do presencial e do online. É uma sobrecarga que, na verdade, não... será que está promovendo a aprendizagem de fato? Né? Às vezes Então, fazendo por parar, né? obrigação, né? Tem que Exatamente, para entregar uma cumprir currículo. atividade, eu tenho que entregar. Isso Isso é aí. verdade. Aí, uma série, uma lista. Agora você imagina isso de sexto ou nono ano, que tem, pelo menos na escola que eu trabalho, são 10 disciplinas. Imagina 10 É. professores passando 10 atividades para o online e 10, Meu 10 Deus. presencial. Só aí já são 20. Jesus.
Tô aí, mas A sabe que gente não já falta uma pira só, com né? 3 aulas, imagina 10 matérias, né? Misericórdia, é bem Exatamente. intenso Então, assim, mesmo. é uma sobrecarga para todo mundo, né? Então, eu acho que é a hora da gente começar a olhar, né? Olhar para esse currículo, olhar para essa realidade. A gente já passou aí praticamente 2 anos, já estamos indo partindo para o final do ano, já é o segundo ano que a gente está vivendo essa realidade. Por mais que volte ano que vem todo mundo presencial, ainda assim a realidade já mudou, né? A gente vai Sim, precisar olhar para essas lacunas, para essas dificuldades, a gente vai precisar focar naquilo que é prioridade, naquilo que realmente é importante, o que realmente é importante. O aluno do século XXI, né, que viveu uma pandemia, que mudou todo mundo, mudou a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente olha para o nosso corpo, como a gente se cuida, né, como a gente lida com as situações da vida, né? Como que sim. nós vamos reorganizar esse currículo baseado nesse aluno, né? Nesse novo aluno? Se a gente tem um novo normal, a gente também tem uma nova escola para dar conta desse novo normal, né? Um Isso novo é currículo, um verdade. novo aluno e um novo professor, né? Porque não adianta nada de querer ter um novo aluno, querer ter uma nova escola com um professor que não é novo, né? Então ele também tem que se renovar. E aí, como a gente pode fazer, né, para ajudar, né? Você, quanto pai, mãe, né? Eu estou vendo aqui algumas psicopedagogas acompanhando, né? Que lida diretamente com essa dificuldade de aprendizagem da criança. Mas você, família, né? O que que você pode fazer para ajudar nesse processo, né? Além de estudar com a criança, além do estudo em si, eu penso em duas formas, né? Até você, se você quiser complementar e acrescentar, você como mãe, acho que, né, eu não sou mãe, então eu não vivi esse processo como mãe. Eu vivi como coordenadora de escola, né? Como profissional que atende crianças, acompanha famílias, mas como mãe eu não tive essa experiência. Mas eu penso em duas coisas, né? Uma delas, que eu acho que é a principal de todas, é a família estar mais próximo da escola. Não esperar a escola fazer esse movimento de aproximação. Não esperar a escola chamar, não esperar a escola sinalizar. Não. Faça o movimento de aproximação com a escola. Dê feedback para a escola do que está acontecendo. Seu filho não está dando conta, não está conseguindo acompanhar. Dê feedback para a escola. Por quê? Porque eu vejo muito assim a família tapando os buracos da dificuldade da criança e a escola está achando que está tudo bem, porque está chegando tudo pronto, a criança está entregando tudo, a criança tá tudo certo, porque a família muitas vezes faz a correção ali. Então a Às vezes os escola ela não está pais faz vendo. pela criança, né? Exatamente. Tem Exatamente. muitos Então, assim, a pais que vai escola ela lá e não. vou fazer pela criança, entrega para me ficar livre, Isso né? aí. E a E escola aí, não vê o problema. Então, assim, a família ela tem que dar o feedback, ela tem que dar o retorno. Não para ficar reclamando, para ficar apontando o dedo, não é isso. Nós temos que fazer parceria. E parceria é isso. diálogo e é assim: olha, eu estou aqui para contribuir com o processo. Mas assim não está funcionando. O que a gente pode fazer juntos? Né? Não é só É você, não sou só verdade. eu. O que nós podemos fazer junto para aprimorar? Porque esse feedback é que vai ajudar a escola a se reorganizar, a fazer Tem um as olhar pequenas mudanças diferente, que né, para o precisam. aluno. Exatamente. E uma outra coisa, né, que também para mim, além dessa aproximação com a escola, que aí é em casa mesmo, a família com a criança, é a rotina, organizar essa rotina da criança, que ficou muito bagunçada, muito perdida com a pandemia, com o isolamento social, e principalmente, né, dentro dessa rotina, organizar a rotina de estudos. Isso independente se seu filho está online, independente se ele já voltou totalmente presencial, porque alguns lugares já voltou totalmente presencial, independente se ele está no híbrido, não importa. Mantenha essa rotina de estudo, organize o local, organize o horário, organize o planejamento com ele, né? Dessa rotina de estudo, tenha esse momento, porque, gente, a qualquer momento a gente pode ter uma outra pandemia, e aí? Vai voltar tudo de novo? Né? Ou mesmo que não tenha, a gente precisa trabalhar essa autonomia da criança, né? Da criança e adolescente. Quando você organiza essa rotina, né? Onde ele vai ali ter as suas responsabilidades a cumprir, onde ele vai ter as consequências do seu comportamento, né? Seja positiva ou negativa, onde ele vai ter ali a rotina dele de estudo, independente do horário da escola, seja online, seja presencial, você vai estar desenvolvendo essa autonomia. Então, independente do contexto que possa acontecer no mundo, essa autonomia ele não vai perder. Pelo contrário, ele vai ter.
uma reserva, vamos dizer assim, né? Para ele usar no momento que ele mais precisar. E isso que eu acho que foi o grande problema. Nós não colocamos essa reserva nas crianças e adolescentes, e quando ele precisou, ele não tinha. E aí a gente teve que lançar a mão aí de uma série de suporte para a criança, e ela não dava conta, né? Então a família sobrecarregou muito, porque ela teve que fazer pela criança muitas vezes. Então, eu acho que Sim. você promover essa rotina em casa, né, definir responsabilidades, né, para que a criança cumpra e ela comece a ter essa autonomia nos estudos em casa, independente se a escola está fazendo ou não, você pode até cobrar, fazer, né, essa aproximação com a escola, mas independente disso, faça em casa, porque isso vai fazer diferença na vida do seu filho. Lembrando que daqui a pouco ele vai para a faculdade, e na faculdade ele vai precisar disso. Porque na Sim, faculdade, sim, você está fazendo, terminando agora, você sabe o quanto sim. é muito mais a gente que tem que Você, ter esse caminho, né? Tem que isso é fazer. Então, verdade. é uma semente que você está plantando agora, que vai ter alguns resultados agora, né, a curto prazo, mas o maior resultado vai ser a médio e longo prazo para a vida dele, porque essa autonomia ele vai levar para todo estudo, né, da vida dele, e ele vai levar para o trabalho, ele vai levar para a vida, né? Todas as áreas da vida dele. Não só a escola, porque a escola é passageira, né? Daqui a pouco termina. Mas a vida não, a vida tem muitas áreas que dependem dessa autonomia, dessa capacidade de lidar com as próprias emoções, de lidar com as suas responsabilidades, de se organizar no tempo, de se organizar no espaço, e tudo isso a gente aprende quanto pequeno. Quanto menor a gente for Isso. trabalhando isso, melhor. Uma coisa que eu vejo também é, desde criança, os pais incentivar a criança, né? A leitura, a ter esse contexto de estudo, né? É, organizar um ambiente, um horário adequado para a criança, porque às vezes os pais às vezes parece que não tem uma noção assim do quanto a criança precisa de um espaço de estudo, de um tempo. Uhum. E às vezes a criança está lá, eu quero fazer uma atividade aqui na cozinha. Mas aí o irmão passa, o pai passa, você quer um lanche? Eu vou no seu. Aí esses distratores, né? Ainda mais para criança que eu vejo que tem dificuldade. Fica um Uhum. transtorno, né? Então, é Sim, bom sim. também os pais terem um olhar, assim, de incentivo, igual você estava falando, dar essa autonomia, dar um espaço para a criança ter esse momento. Exatamente, é isso aí que você falou. A gente precisa. A criança ela tem dificuldade ainda por uma questão de maturidade, né? De Sim, fazer esse gerenciamento, né? De ter esse planejamento, essa organização. Então a gente precisa ser esse suporte para ela. Então a gente vai fazendo com ela, orientando, ensinando, até que ela consiga fazer sozinha. Então, primeiro a gente faz, a criança observa como a gente está fazendo, a gente vai ali ensinando para ela. Depois a criança começa a fazer com a nossa supervisão, né, com o nosso apoio, e daqui a pouco ela está fazendo sozinha. A gente vai precisar monitorar muito pouco, né? A gente vai isso é dar uma verdade. olhadinha, mas não vai precisar estar tão perto, né? Então, eu acho que muitas vezes aconteceu nesse período dos pais virem, se aproximarem, que foi importante, foi necessário, sim, né? Para que a criança pudesse ter um suporte, porque ela estava perdida. Mas você aproxima no primeiro estágio, depois você começa no segundo estágio a fazer esse distanciamento, até que você, no terceiro momento, você se distancia mais. Você continua observando, monitorando, mas à distância, né? Não tão próximo. Mas para que você consiga fazer esse distanciamento, você precisa fazer o treinamento da criança. Não adianta só você querer, então já fiquei muito perto, já fiz muito, agora você faz sozinho. Não. Se você fez e não ensinou como faz, não adianta. Então Você vai dá. ter que É ensinar, porque igual senão, É igual senão ele não consegue, os né? pré-adolescentes, por exemplo, tava lá no quarto, quinto ano, aí chegou a pandemia, os pais, você já tem 10, 11 anos, nesse período quinto ano, né? Uhum. Você já tem 11 anos, se vira? Tipo, mas a criança nunca teve uma rotina de estudo em casa, e a criança É ficava isso aí. estressada e acabava não fazendo, porque não tinha É aquele isso aí. apoio principal, né, ali naquela primeiras fases de se organizar. Então, às vezes, teve É. aluno que conseguiu se organizar porque os pais falaram assim: vamos fazer assim, tal horário, vamos, né, o horário que é melhor para a Uhum. criança, que você vê que ela evolui melhor. E às vezes teve pai que, se vira, você já tem 11 anos, 12 anos, você já sabe o que você tem que fazer. E aí teve faltas, assim, porque não conseguiu Sim. mesmo se organizar. E a gente tem que entender, eu falo para os professores, né? O professor do sexto ano,
professor do sexto ano, né? Que está lá, 10 matérias, aquela coisa toda que muda, né? Fundamental 2 é outra realidade. Nossa, Sexto ano. Quem são esses alunos do sexto ano? São os alunos do quarto ano, que vieram do quarto ano de 2019 e que ficaram em 2020 online, totalmente online, e que não perdeu tiveram muita coisa. apoio, enfim. Então, assim, a última vez que eles estiveram dentro da sala de aula foi em 2019, quando eles estavam no quarto ano. Então, o quinto ano, que é aquele ano que muitas vezes a gente prepara a transição para o sexto, né? Que a gente já começa a inserir mais uma quantidade de professores, que a gente já começa a trabalhar a cabeça desse aluno, né, para lidar com as demandas do sexto ano. Ele não teve isso, então a gente precisa levar isso em consideração. Não tem como você pegar e achar que você está pegando uma turma de sexto ano no nível do sexto ano e trabalhar tudo que tem que ser feito. Não, você precisa fazer uma avaliação diagnóstica. Você precisa identificar qual é o nível que essa turma está, o que eles mais precisam. É do conteúdo mais conceitual que eles estão em defasagem? É do conteúdo mais procedimental, do como fazer? Ou é do conteúdo mais atitudinal, né, de responsabilidade, enfim, das atitudes, comportamento? Qual é a principal dificuldade dessa criança, dessa turma? E como que eu vou estruturar esse currículo? Então, isso a gente precisa fazer, a gente não tem como a gente ficar adiando mais. Nós já passamos aí mais de um ano, já estamos fechando o segundo ano desse ensino e a gente precisa parar, olhar para esse currículo a partir desse grupo que nós estamos recebendo, que não é o mesmo que nós lidamos em 2019, não é o mesmo, é outro grupo, é outra criança, é outra realidade. Então a gente precisa identificar que criança é essa agora, né? Que adolescente é esse? E que currículo nós precisamos organizar para dar conta. E currículo não é só conteúdo que a gente tem que trabalhar, mas como a gente vai organizar esse conteúdo no tempo, né? Organizar durante o ano letivo, as metodologias, como eu vou abordar esse conteúdo em sala de aula, né? Porque isso também é uma coisa que acontece. O ensino online, né? As tecnologias, elas são muito mais dinâmicas. E aí a criança vai para a sala de aula, tem um tempo que é mais lento. Claro que ela vai sentir a diferença. Ela vai sentir a diferença, ou ela vai achar lá a aula online muito, muito rápida e ela não consegue acompanhar, ou ela no presencial ela vai ficar achando aquilo sacal, chato, monótono, porque precisa ser dinâmico também. Então a gente precisa olhar para isso, né? E eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é nesse diálogo, né? Família, escola, a família dando feedback para a escola, né? Se colocando como parceira e não só cobrando, e a escola também ouvindo a família e repensando as suas práticas, para que de fato a gente aproveite esta oportunidade de crise, não para ficar colhendo os prejuízos depois, porque a gente sempre fala, né, os prejuízos da pandemia, mas não, para a gente olhar para esse momento de crise como uma oportunidade de mudança, de crescimento, de reestruturação do ensino, que eu acho que é o que a gente mais precisa e vem lutando e falando tanto tempo, né? E na Isso é prática não verdade. acontece. Isso é verdade. Tem mais É isso alguma aí. coisa para falar, Juliana? Eu Ou acredito que a gente ficou bem conversou sobre esclarecido para tudo, você? né? Então, Se quero alguma mãe, agradecer. alguém quiser perguntar alguma coisa, mas a princípio, para mim, tá ok. E outra coisa, assim, que eu notei também, Juliana, que muitas crianças, às vezes, estão voltando aí para o presencial, que às vezes perderam aí entes queridos também, né? Então, essa questão também do emocional dessa criança na escola também tem um olhar, assim, Sim. mais empático, né? Então é Essa isso. educação emocional ela é essencial, né? Não só para as Sim, crianças, mas também para a equipe, né? Porque muitos sim. professores também perderam, né? Eu tenho professores na Professor, escola que nossa, a gente até às vezes brinca, né? Porque parece um astronauta, né? Se protege do fio do cabelo, a ponta do pé, e duas máscaras, aquele acrílico na frente, borrifando álcool em gel para tudo quanto é lado. Tem aquele verdade. professor que já não está nem muito aí, bota a máscara porque é obrigatório. Então, assim, tem de tudo, né? Assim como tem aluno. Tem aluno que é todo, né, nervoso, não encosta em lugar nenhum, mas tem aluno que, se bobear, você tem que ficar chamando atenção para botar a máscara. Então, a gente vai lidar com essas situações, né? Que É estão igual além do criança. currículo, estão além do Ai, conteúdo,
mas que fazem parte do currículo, porque são conteúdos atitudinais, né? Atitude, Sim, de respeito a si, de respeito ao próximo, né? De não achar que o outro que está errado e você que está certo, enfim, de conviver harmonicamente. isso Isso são mesmo. habilidades que a gente vai desenvolvendo também na escola, né? É igual criança que fala assim, ah, vou voltar para a escola, vou voltar para os meus amigos, mas chega lá por causa da prevenção, né, da vida Sim. deles, não pode ficar perto, não pode tirar máscara. E aí as crianças ficam até meio assim, né? Ah, mas eu não posso Sim. brincar. Até teve essa questão também. É verdade, é isso aí. A gente tem que estar atento a isso tudo. Olha quantas variáveis, né? Quantos pontos a Sim, gente tem que estar atento. Então não é simples, é bem complexo, né? Todas as críticas elas são válidas, né? Mas é muito complexo a gente simplesmente criticar e achar que vai resolver de um dia para o outro. Não. A é gente verdade. precisa dialogar e dialogar e trazer sempre essa discussão para que a gente consiga avançar e ir mudando aquilo que precisa ser mudado. E é isso aí. Isso é verdade. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve presente aqui na live. Agradecer a Juliana, que foi muito importante esse tópico que ela trouxe. E ela está ali na escola, né? Vendo ali a realidade dos professores também. E nós aqui como os pais do outro lado também. Então, muito obrigada. Um grande abraço. Obrigada, Juliana. E tchau para vocês, gente. Obrigada a você, Tamires. Obrigada a todos e até uma próxima, né? Isso mesmo. Tchau, Tchau. tchau, pessoal.